nunca trabalhei com tanta assertividade, com tanta clareza e com tanta velocidade quanto eu trabalho hoje. Pra mim, a inteligência artificial, ela precisa ser guiada por pessoas que sabem fazer as perguntas certas. Não adianta nada eu te dar uma ferramenta na mão e que você não tem capacidade de operar. O que é a vida que você quer ter? Qual é o ideal do que você quer fazer? Muita gente pergunta pra mim e fala, pô, mas por que você não tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Porque eu respondo. E aí eu respondo assim, porque essa vida tá boa pra mim. Porque essa vida tá suficiente pra mim. Porque é desse jeito que eu consigo ter os pratinhos que eu acredito que devem fazer parte da minha existência. Oi, pessoal! O podcast Caminhos da Liberdade é um oferecimento dos nossos patrocinadores e parceiros Ecata, Évora, BTG Pactual Advisors e é uma realização do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O conteúdo que vamos discutir hoje nesse episódio não reflete necessariamente a posição do Instituto e de seus patrocinadores. Eu sou a Mariana Nascimento, advogada, associada honorária do Instituto e atualmente membro do Conselho, e seria sua âncora hoje aqui no podcast. Estou aqui com a minha co-host Nicole, também associada do IFL. A Nicole é empreendedora e fundadora do Método Lidera, uma plataforma de aceleração de crescimento de carreira para mulheres líderes no mundo corporativo. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. E a nossa convidada muito especial de hoje é Amanda Hauser, estrategista de marcas, mentora de negócios, especialista em dar forma, força e futuro a quem quer ocupar o seu espaço no digital com verdade, potência e resultado. Amanda é a mente por trás de marcas que se tornaram irresistíveis. Ela deixou o mundo dos investimentos para investir em algo ainda maior. Ajudar as pessoas a se tornarem tudo o que são no digital. Hoje guia empreendedores e empresários a deixarem de parecer amadores e passarem a se tornar um olhar de negócio sobre si mesmos. Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pela sua presença. Oi, e eu queria começar aqui essa conversa, nosso podcast com você, pedindo para você contar um pouquinho da tua história para as pessoas e como é que foi essa migração para o digital, como tem sido essa experiência. Vamos lá, eu tô muito feliz de estar aqui. Talvez quem esteja ouvindo a gente nem saiba como o IFL foi importante para mim em toda essa trajetória, em toda essa carreira e no meu maior marco de virada, que foi sair do mundo corporativo, foi deixar uma cadeira que talvez fosse sonho para muita gente, para tomar a coragem de seguir o meu propósito, de realmente enfrentar os meus medos e abraçar meu coração e me tornar aí mentora, né, para quem quer entender de verdade o seu potencial e fazer ele existir dentro do digital. Eu tenho 10 anos de mercado corporativo, mais precisamente de mercado financeiro. Eu passei pelo Credit Suisse, eu passei pela XP na crista da onda, fui head de conteúdo das 3 marcas. E ali no meio da pandemia, recebi um convite muito especial de me juntar a Empíricos, que estava naquela época lançando a sua corretora, que foi a Vitrio, para ser head de marketing ali das marcas. E a verdade é que a minha carreira ela aconteceu muito rápido, né? Eu sempre falo que assim, quando a gente sente e faz o que precisa ser feito com muito foco no resultado, não tem como as coisas não acontecerem. Então a minha carreira ela começou muito cedo, muito pela minha vontade de ter a liberdade própria. Eu sempre fui muito movida e motivada a conseguir me dar a vida que os meus pais já tinham me dado até ali. E eu achava que isso era a maior forma de agradecimento que eu poderia dar para eles, né, até onde eles puderam me levar e me guiar. Então eu comecei a trabalhar muito, muito nova. Eu entrei no Credit Suisse, assim, acho que eu tinha 18 anos. Eu fui uma das bankers mais jovens ali da história do Credit Suisse. E foi uma passagem muito rápida, porque foi uma descoberta que eu queria estar em empresas que me dessem o espaço para empreender dentro delas. E o Credit Suisse era uma empresa bastante burocrática, hierárquica e etc. Mas foi, talvez assim, o meu maior salto e impulsionamento para eu conseguir abrir outras portas que vieram depois, né? Eu entrei na XP quando a XP ainda era muito pouco conhecida, numa época até que, quando eu fui para lá, eu tinha certeza que as pessoas iam entender com muita facilidade o que era a XP, por que ela existia. Então eu ligava para os clientes do Credit Suisse e eu falava:
fulano, nossa, você não sabe, você tá muito mal assistido, você tá muito mal investido, você tem uma carteira, assim, incrível pra garantir todo o seu futuro, pra garantir o futuro da sua família, e essa carteira não tá te gerando nem metade do potencial que ela deveria. E eu acho que você deveria conhecer a XP. E aí as pessoas olhavam pra mim e falavam, XP? Que XP, Amanda? Consolidado pra ir pra XP. Não, essa era exatamente a resposta. E mais marcante que essa era assim, XP? Windows XP? Nossa, vocês não sabem quanto eu ouvia isso. XP é um site. Nossa, eu ouvia muito isso. Sim. E a verdade é que nessa época, eu falo, né, que a gente tem o investidor pessoa física, tem um grupo dos entusiastas. Então, uma pessoa que conhece mais, né, os early adopters ali e tal. E essa galera conhecia a XP e deixava uma parte do seu patrimônio na XP porque a XP não tinha corretagem. Então, toda a parcela de bolsa, né, que operava-se ações, as pessoas colocavam ali na XP, por preço. E aí, foi uma luta, assim, para trazer algumas pessoas, alguns investidores do Credit Suisse para a XP. E foi nesse momento que eu comecei a perceber, cara, peraí. Por quê, gente? Por que o peraí? Porque a cultura da XP, o sangue que corria nas veias daquela empresa era muito forte. Era muito foda. E pra mim, assim, o princípio central de uma marca forte é sempre, 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 sempre o reflexo da paixão do seu fundador pelo ofício. Isso é a maior verdade que tem. Uma marca, ela só consegue ser grande, ela só consegue garantir um alcance, uma visibilidade, uma relevância mesmo a partir da sua verdade, a partir do seu propósito, a partir dos seus valores, né? Porque a gente gosta de comprar de gente que é apaixonada. Sim. Ninguém gosta de comprar de gente blasé ou de gente que não acredita que o seu produto é o melhor do mundo. E o Guilherme Benchimol tinha certeza que o produto dele era o melhor produto do mundo. Ele era até cego nesse sentido. Eu lembro muito dele entrar em reunião com a gente e falar assim, por que os clientes não têm 100% do patrimônio aqui? Não consigo entender por que os clientes não têm 100% do patrimônio deles na XP. E a gente olhava para aquilo e era aquela risada meio velada, tipo... tipo, era óbvio que... Como assim vai deixar 100% do patrimônio numa corretora que tava... Que é nova Exato. Então, não tinha aquela solidez pra você deixar 100% do seu patrimônio igual talvez você deixaria no Itaú, por exemplo, sabe? Bom, e aí o que eu comecei a ver? Eu falei, cara, peraí. O que eu sinto aqui dentro, o que eu passo, o que eu vivencio aqui dentro não chega no cliente final. As pessoas não têm essa percepção, as pessoas não têm essa noção. Quem tinha essa noção e essa percepção? Nós, colaboradores internos e os assessores. Os assessores que trabalhavam ali, né, em toda a rede B2B eram absolutamente apaixonados pela XP, fissurados pela XP. E eu comecei a olhar para aquilo e eu falava, cara, essa marca, ela pode ser maior do que a marca do Itaú. Eu tinha certeza, eu tinha essa certeza convicta para mim, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando eu saí do Credit Suisse e fui pra XP, eu fui muito peituda. Por quê? Quando eu fui fazer a entrevista, eles viraram pra mim e falaram, olha, Amanda, aqui dentro do comercial, a gente tem 3 equipes, a equipe A, B e C. A equipe A atende o cliente de menor potencial financeiro e a equipe C, a de maior potencial financeiro. Que equipe você quer estar? O que vocês acham que eu respondi? Não, na C. A era dos clientes, entre aspas. Não me entendam mal, gente. Mais pobrinhos. Tá, entendi que a área... Não, ao contrário. A C, então é isso. A C, exato. Os melhores, maiores. E aí, por que também isso? Por que eu fui tão peituda, né? Eu não sou tão narcisista assim, gente. Mas o que aconteceu? Dentro do Credit Suisse, eu tinha um cliente, que era o pai de uma amiga minha, que vendeu a empresa da família por meio bi e abriu uma conta comigo no Credit Suisse me pedindo ajuda, tipo, Amanda, a gente vendeu a empresa, a gente não sabe o que fazer, a gente precisa abrir uma conta, ajuda a gente. E assim, era um cliente que bateu a meta de tudo, entendeu? Do ano inteiro. Exato. Então, quando eu cheguei pra entrevistar na XP, eu já tinha uma carteira bastante relevante. E aí, nesse momento na entrevista, eles viraram pra mim e falaram assim, não. Aqui todo mundo começa lá de baixo, lá do chão de fábrica. E aí vai, né, a peituda que vivia no glamour do banco de investimento suíço e trabalhar na equipe que atendia cliente de 10 mil reais, de 50 mil reais. E eu tava acostumada a atender cliente de, sei lá, 5, 10 milhões de reais, sabe? E uns clientes gigantescos, tipo esses, que eram os clientes que a gente prospectava. Bom, eis que
Conforme eu fui subindo, porque esse crescimento ele veio muito rápido, então quando eu entendi que eu ia ficar na tal da equipe de menor potencial financeiro, eu falei, eu vou morder a mesa. E eu vou fazer isso acontecer. Então, em 2 meses eu fui promovida para a equipe B e mais 2 meses eu cheguei na tal da equipe C. Quando eu cheguei na equipe C, eu me deparei com umas metas que eram metas, assim, cavalares. Eram metas, tipo, gigantescas. Por quê? Porque a ambição do Guilherme era essa. Ele tinha clareza de que todo brasileiro deveria investir com a XP, porque o banco não deveria ser uma alternativa, e o banco de investimento era terrível para um cliente abaixo de 30 milhões de patrimônio. Então, para ele, assim, a escolha era muito clara, entendeu? E as metas da empresa refletiam a visão e a paixão dele, né? Só que chegava na ponta, o que acontecia com nós? A gente ligava para as pessoas, fulano, pô, você tem que conhecer. As pessoas não tinham consciência. As pessoas não tinham essa clareza, entendeu? Investimentos não era tão óbvio quanto já é hoje em dia. Era uma coisa assim, tipo, eu acho que não se tinha nem tanto esse cuidado com o enriquecimento do patrimônio, como a gente tem hoje. Né? Era um assunto novo, investimento pessoal, e a empresa era nova. Exato. Então vocês estavam ali bem no meio, Exatamente. E aí, o que começou a acontecer? Então, eu ligava para esses clientes e tal, e eu falava, as pessoas não conhecem a marca, as pessoas não conhecem a marca. E eu sentia aquele fogão, né, de emoção, da cultura. E aí, eu falei, peraí, eu tô com metas muito cavalares. E eu preciso bater essas metas, porque a empresa era nova, ela acontecia num formato de startup, então os salários, eles eram salários pequenos e você ganhava no bônus. Se eu não batesse meta, não tinha bônus. Eu não tinha opção de não ter bônus, né? Beleza. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, pera, como é que eu vou bater essas metas? E eu comecei a inventar várias formas de conseguir trazer aqueles resultados para mim. Então, eu precisava trazer cliente novo, eu precisava trazer receita com produto novo, eu precisava ter um NPS acima de... Eram muitas metas ao mesmo tempo. Então, eu falei, peraí. Lista de transmissão no WhatsApp. Toda terça-feira eu pegava, fazia uma lista de transmissão no meu WhatsApp, escrevia um texto, que eu nem sabia que era um copy, mas era um copy, apresentando um produto que muitas vezes ele tava meio largado ali na prateleira, e aí eu fazia aquilo parecer... Uau! Exato! E eu disparava aquilo no meu WhatsApp. O que acontecia com a meta de novos recursos, né? Vrum! Ela vinha, ela acontecia. Aí depois eu comecei a fazer, toda sexta-feira eu juntava um grupo de mais ou menos 20 clientes numa sala e chamava um analista do research para ele falar um pouco sobre as tendências, sobre o cenário e tal. Gente, cliente que a gente chama, né, de varejo, não tinha esse acesso. Não tinha acesso a um economista, não tinha acesso a alguém que tinha visão de mercado. Então, quando os clientes eles iam no prédio da XP, entravam naquela sala, acessavam um super economista que dava uma mega visão para eles de mercado, o cara, tipo, nossa, ele se sentia... Exato. Aqui, né? Então, o que acontecia com a minha meta de NPS? Vrum. Então, eu fui tendo pequenas atitudes, pequenas grandes atitudes que foram mudando realmente, assim, o meu ponteiro em termos de resultado. Quando meus colegas começaram a perceber isso, eles falavam, pô, eu também quero, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. Começou um faz pra mim que chegou um momento que eu fazia mais marketing do que comercial. E aí, quando você vai tendo resultado, de novo, gente, não quero que vocês me entendam errado, você vai ficando corajoso, né? E aí, nesse ato de coragem, eu falei, quer saber, deixa eu procurar o CMO da XP, que era o Fernando Vasconcelos, que é um cara que eu admiro imensamente. Hoje ele é CEO do Grupo Primo. Foi um dos sócios, assim, mais importantes para a história da XP. E eu cheguei para ele um dia e falei... Cheguei na mesa dele e assim... Oi, você não me conhece. Eu sou Amanda, trabalho no comercial. Eu tenho hoje um dos maiores resultados e potenciais de carteira. E eu queria muito bater um papo com você. Você topa tomar um café comigo? E aí ele falou, topo. E aí a gente foi tomar um café. Na época, gente, quem era o garoto propaganda da XP? Era o Murilo Benício. Quem era o Murilo Benício na época? Era o Tufão de Avenida Brasil. Quem é que lembra do Tufão de Avenida Brasil? O Tufão usava um cifrão gigante de diamante pendurado no pescoço. Ele era o retrato caricato do novo rico. Ele não representava o cliente potencial que eu precisava captar. Era muito difícil do meu cliente olhar para aquele personagem. Exato, entendeu? Gerar ali uma conexão, né? Então, a XP tava rodando muita publicidade com o Murilo Benício e, de um outro lado, a percepção que as pessoas tinham
não era a percepção ideal que eu precisava para ter a conversão que eu deveria, né? E aí eu fui conversar com ele, eu falei, Fernando, por quê? Por que o Murilo Benício? Ele falou, mano, porque a gente tem uma meta de awareness, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem a marca, e hoje ele é a pessoa mais popular que existe no Brasil. Então, ótima coragem. Por que o Murilo Benício? não é terrível, terrível. E aí ele me falou isso, aí eu falei, olha, eu tenho muito essa pergunta, posso te provocar? Eu acho que eu não falei assim, mas meio nesse intuito. Eu falei, queria te mostrar uma coisa. E aí eu abri o Insta da XP. O Insta da XP, naquela época, só pra vocês entenderem, a XP já deveria investir mais ou menos uns 5 milhões em publicidade ali, tá? Pro mercado publicitário isso não é muito, mas pra uma empresa que é uma startup, é coisa pra caramba pra investir só em marketing, sabe? E aí eu abri o Insta da XP tinha 0 publicações, nunca tinha tido um post. E tinha só 10 mil seguidores. Pra uma marca que gasta 5 milhões em publicidade, ter só 10 mil seguidores é nada. E eu falei, Fernando, por quê? Por que não tá trabalhando isso? Sabe? O que tá acontecendo? E aí depois eu abri o Infomoney, que é o portal, né, de notícias do grupo. E eu falei, Fernando, não tem nada aqui. Tipo, não tem uma coluna, não tem uma opinião, não tem... Tem tanta gente que vive essa empresa, tem tanta gente foda que respira nos corredores dessa empresa, e isso não tá chegando pro público final, isso não tá chegando pro nosso público-alvo, não tem uma intencionalidade nisso. Pô, eu acho que a gente tinha que fazer isso acontecer. E aí eu falei, e outra coisa, o Murilo Benício, ele não conversa com cliente private. A gente precisa ter, assim, pontos de contato diferentes, comunicações diferentes, assim, o que é aspiracional para um não é aspiracional para outro. Não adianta a gente achar que a gente vai captar um cliente de 10 milhões com a mesma campanha de um cliente que tem potencial de investir 30 mil reais, sabe? E aí ele olhou para mim e falou assim, você acha tudo isso? Aí eu falei, eu acho. Aí ele falou, então vem e faz. Cara... Como assim vem e faz, né? Eu tava no comercial, eu tava super bem, todo mundo sabe que o comercial é a área que mais ganha dinheiro, eu acho que vocês entenderam até aqui, que eu sou uma pessoa money driven, tipo, eu nunca escondi isso de mim mesma, da minha ambição, da minha vontade de liberdade, etc. E aquilo pra mim foi tipo, pane no sistema, eu era muito nova. E eu cheguei em casa, eu acho que eu tinha 22. Nossa, era muito bem nova. novinha, 22, já com essa coragem 23, toda. era bem novinha, alguma coisa por aí. Eu cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, recebi esse convite. E minha mãe, assim, é a maior adepta do risco. E ela falou, vai, se der tudo errado, você tá aqui, você mora em casa, tá tudo bem, sabe? E aí eu resolvi... A referência, né, nesse caso. De ter alguém que te dá um suporte, que fala vai, isso ajuda muito. Alguém que fala assim, tipo, eu tô aqui pra você, sabe? Eu acho que em todos os âmbitos isso é muito importante. E aí eu aceitei esse convite e fui. E aí um dos primeiros projetos que eu toquei quando eu fui pro marketing, eram algumas frentes, mas um dos projetos mais marcantes foi entender que a empresa precisava de um rosto. Por quê? Porque eu queria criar conteúdo, eu queria conversar com o público final, eu queria provocar o público final, eu queria apontar para o público final, eu queria educar o público final, sabe? E até então a gente não tinha nenhuma âncora. Quem era a âncora da XP na época era a Zeina Latifi, que uma vez por mês gravava um vídeo de cenário, né? Uma baita economista, mas aquilo era tudo que a gente tinha. Então, assim, era toda a profundidade que o investidor recebia da XP, né? E aí eu falei, cara, tem uma mulher que senta do meu lado no comercial, que ela é linda, linda, linda de doer. Meu, ela tem um brilho que é diferente, ela tem um molho diferente, que é a Ana Laura. Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. E eu sempre enchi o saco da Ana Laura. Eu falava, Ana, o que você tá fazendo aqui, cara? Se eu fosse bonita que nem você, se eu tivesse presença que nem você, eu acho que eu estaria sei lá onde. E as minhas referências na época eram muito as blogueiras de moda, né? Então a gente tinha, tipo, a Tássia Naves bombando, a Camila Coutinho bombando e tal. E eu olhava pra aquilo e falava, a Ana é tão bonita quanto essas mulheres, ela tem tanta presença quanto essas mulheres. Até me arrepia de contar essa história. E aí eu falei, ô Ana, você não topa ir ali comigo no estúdio gravar uns vídeos? Vamos testar? E ela me deu muito pouca bola, mas ela topou. E a gente foi. E aí a gente gravou 3 vídeos. Como investir perfil conservador, como investir perfil moderado, como investir perfil agressivo. E a gente jogou aquilo no YouTube. Cara, o resultado daquilo foi muito rápido, foi muito exponencial, bombom.
E aí, a gente tinha reunião de diretoria toda semana, que juntava marketing e comercial. E aí, eu levei pra apresentar esses resultados. E aí, um dos diretores, que era o Gabriel Leal, não sei se ele já veio aqui, se ele não veio, ele deveria vir. Ah, legal, vamos anotar, com certeza. Total. Esse cara guinou a XP, ele é um cara muito foda. Ele virou pra mim e falou assim, acelera, Amanda, que nem esse, eu quero mais 50. Aí eu olhei pra aquilo e falei, fechou, só vamos. E eu falei pra Ana, esse vai ser o projeto da minha vida, você vai comigo? E ela falou, vou, tô dentro. E aí, a gente começou a montar, tipo, o que era a visão, o que era a estratégia, como que a gente ia fazer, como aquilo ia agregar valor pra empresa, como que a gente ia converter, papapá. E aí, a gente apresentou, e aí a Ana decidiu, tinha uma das editorias, que inclusive minha chefe tinha criado, que chamava Explica Ana, que era uma editoria dentro do canal da XP do YouTube. Eu lembro desse Explica Ana. E aí, a Ana pegou, se apaixonou por aquilo e falou, não, o perfil vai chamar Explica Ana. E aí apresentou aquilo, a gente tava um pouco antes da Expert, né, que é o super evento da XP, e aí a gente apresentou pro mundo o projeto Explica Ana na Expert. Cara, em, sei lá, 2 dias a Ana bateu 10 mil seguidores, foi muito rápido. Então, assim, também foi outro boom que veio muito rápido. E aí eu ali dentro do marketing fui tocando vários projetos e tal, e nisso, gente, a empresa foi crescendo de uma forma, assim, absurda, muito rápido, muito grande, muita coisa. E graças a Deus eu pude acompanhar esse movimento da empresa. E ali, mais ou menos em 2 anos, eu me tornei head de conteúdo das 3 marcas. E que foi uma coisa que, assim, eu tinha muito amor por aquilo. Porque eu acreditava muito que o investidor brasileiro, ele precisava consumir conteúdo Você era apaixonada inteligente. pela ideia. Eu era apaixonada pela ideia. E não só pela ideia, pelo efeito que eu achava que a ideia poderia gerar, Sim. sabe? Porque eu falava, cara, as pessoas não têm informação de mercado, as pessoas não têm visão de investimento, elas têm essa coisa de mentalidade de riqueza, elas têm... E eu achava que, assim, eu olhava pro lado e aí passava, tipo, um CFO muito foda, e eu olhava pro outro e passava um analista muito foda. A XP respirava aquela inteligência, a XP era o cérebro, sabe? E eu falava, é a única empresa que eu enxergo que pode... literalmente, espremer o cérebro dela num copinho e dar pro investidor tomar de canudinho. E era esse o meu propósito. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo e tal. Só que nisso, gente, a empresa cresceu de uma forma, assim... eu falo, né, que ela quase virou a Johnson & Johnson, assim, em termos de tamanho e processos e etc. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu sempre fui a pessoa da agilidade, assim, sabe? Temos uma ideia, vamos provar que a ideia é um negócio, que ela traz resultado e vamos implementar. E a gente vai testar, vai pôr na rua, deu certo, segue, não deu certo, tira do ar. E aquilo já não existia mais. Então, era uma coisa que, assim, pra você tomar uma decisão, putz, você precisava entrar em reunião, você precisava provar o ponto, você precisava agradar o fulano, você precisava... Sabe? Era... Começou a se institucionalizar, né? Muito, muito. E aquilo começou a ficar cansativo pra mim, né? Eu tinha muito esse sangue da cultura startupeira da XP. E eu comecei a sentir falta da XP que eu conhecia antes. Eu trabalhei na XP também, acho que Sério? a gente não comentou sobre isso. Não, Sim. não sabia. E eu trabalhei, você saiu quando? Nossa, não sei. Não vou lembrar que ano. Eu entrei em 2022. E em 2022, eu já achava uma cultura bem disruptiva comparado ao Itaú que eu também trabalhei. O Itaú é muito mais tradicional. Com certeza. Só que as pessoas me contavam dessa época que você trabalhou, que era algo muito diferente. Era assim, cara, você não tem noção. Aqui a gente conseguia ter uma ideia e executar no mesmo dia. Não tinha toda uma barreira, né? Exato. Mas a empresa vai crescendo e vai se burocratizando, né? Meio natural, E foi né? isso que aconteceu. Porque o que eu lembro muito no marketing? Assim, do nada, o marketing foi inundado de gente do Itaú. E quando esse movimento aconteceu, eu falei, cara, não é mais essa empresa que eu conheço. Eu não gosto dos processos do Itaú. Eu não gosto do jeito do Itaú de ser. Eu não acredito que a XP é o Itaú, porque o meu pensamento inicial lá atrás, que eu contei pra vocês, eu achava que a marca da XP seria maior do que a marca do Itaú. Eu tinha essa convicção que poderia ter esse potencial, sabe? Só que eu falava, não é isso, eles estão matando a nossa cultura, eles estão matando o nosso jeito de ser, eles estão engessando. E eu ficava muito nervosa com aquilo, assim, Mini eu Itaú acho. agora. Era bem isso, entendeu? E aí já tinha tido a compra do Itaú, já tinha, enfim. E aquilo começou a me, literalmente assim, desanimar, me broxar, né? E aí, beleza. Aí veio um convite
da Empíricos para assumir o marketing de uma corretora que estava sendo criada, e tudo também foi muito rápido. Porque eu tava chateada já com toda essa questão da XP, desse jeito XP que não era mais o jeito XP de ser que eu conhecia, o que eu gostava, o que eu admirava. E aí um dia eu tava no LinkedIn, fuçando o LinkedIn, com uma amiga no telefone que trabalhava comigo na XP, e eu encontrei a Ilana Bobrov. Ela já veio aqui? Não. Outro nome pra você anotar. Tô anotando todos os nomes aqui, gente. Vai ter uma curadoria ótima. Ilana Bobrov. E eu encontrei ela no LinkedIn e ela estava contando sobre o propósito de fundar uma nova corretora que dava total autonomia para o investidor. Por quê? Porque nessa época o mercado de investimentos ele já estava bem enviesado pelo assessor. Pela receita que o assessor gerava no momento da venda de um produto. E aquilo também para mim já estava enroscado, sabe? Eu já não estava achando aquilo legal. E aí eu me conectei com ela no LinkedIn, na hora eu descobri que o sócio dela era o Patrick, outro cara que devia vir aqui, pode vir junto com a Ilana, inclusive, Patrick e Ilana. E eles estavam fundando uma corretora baseada na autonomia do investidor, que tinha a Empíricos por trás. A Empíricos, na minha cabeça, era a maior provocadora do investidor brasileiro, né? Provocadora com fundamento, com profundidade. Eu achava aquilo foda demais. E aí eu me conectei com eles no LinkedIn, tipo, isso era uma quinta. No domingo, me liga, olha só, Larissa Ribeiro, que tinha trabalhado comigo na XP, que tinha me contratado na XP anos atrás. Do nada, domingo, 10 da manhã, meu celular começa a tocar, gente. Aí eu falei, que essa menina tá me ligando? Vou contar, assim, da minha intimidade. Eu olhei e falei, não, ela ficou com algum ex-namorado meu. Que ela tá me ligando? Domingo, 10 da manhã. Fazia anos que a gente não se falava, assim, sabe? Eu falei, não, ou alguma coisa, sei lá, alguém morreu. Enfim, atendi o telefone. Oi, Lari. Aí ela, cara, Amanda, eu tenho uma vaga que é a sua cara. Não dá pra você negar, você vai ter que me ouvir. Desculpa que é domingo, mas assim, você precisa ouvir. Aí ela me contou sobre a Vitrio, sobre a Empírico, sobre os sócios, eram todos ex-XP. Inclusive, quem tava tocando, liderando toda a iniciativa de RH era a Dani Nascimento, que liderou todo o RH da XP por muitos anos. E ela falou, eu preciso te colocar em contato com os sócios, eles estão afim de você, e a gente acha que essa vaga é tua. Aí eu falei, beleza. Cara, em 1 hora me ligou um sócio, em 2 horas já tinha me ligado 2 sócios, em 3 horas eu já tinha falado com todos os sócios. No domingo. No domingo, na hora do almoço. E aí, cara, eu falei, tá, quero uma proposta, tal, não sei o quê. Na segunda-feira, a Dani do RH me ligou. Era uma proposta pior financeiramente do que eu tinha, mas com um propósito gigante e uma possibilidade maior ainda. E aí, assim, eu nem pestanejei. Falei, fechou. É isso. Eu quero voltar pra esse sangue, eu quero voltar pra esse vulco, eu quero voltar pra esse molho, eu quero voltar pra essa gente, sabe? E aí eu pedi demissão no mesmo dia. Foi muito difícil pra mim pedir demissão. Eu tinha uma conexão muito forte com o meu chefe. Tipo, ele lutou muito por todas as oportunidades que eu tive lá dentro. Eu sou imensamente grata a ele. Outro nome que você deveria pôr aí, Karel Luketic. Karel. Enfim, a gente, né, acabou criando uma relação, assim, muito bonita. Inclusive, apresentei ele pra noiva dele, vai casar daqui a 2 meses, pra vocês verem como são as coisas. Enfim, e aí aceitei esse convite. Quando eu cheguei lá, gente, se a XP tava virando estruturada e organizada, não muito organizada, mas estruturada, aquilo era, assim, a desestrutura líquida possível, sabe? Tipo, era assim, não tem regra, não tem... Só vai. Resultado. E eles eram muito orientados a resultado. Mais até do que a XP. Caramba. Eles eram muito orientados à venda. Por quê? Porque a Empírico sempre teve essa escola do marketing digital. Fez, investiu, tem que dar retorno. Se aquilo não trouxe retorno, não funciona. Essa era a cabeça da Empíricos. Essa é a maior lição que a Empíricos já me deu na vida. A gente tinha reunião de vendas todos os dias, gente. Juntava a diretoria inteira pra fazer reunião de vendas. Do tipo assim, vai abrir a lojinha, o que vai estar em destaque? Era assim. Eu nunca imaginava que uma empresa no porte, que eu imaginava que a Empíricos tinha, fazia um negócio desse, né? Tinha os sócios tão na ponta assim. Sim. Outro grande aprendizado da Empíricos, assim, o dono estar com a barriga no balcão faz toda a diferença. Não tem o que dizer, né? E eles estavam lá todos os dias. E aí, numa reunião dessas, era pandemia. A gente tava no auge da pandemia.
A XP já tinha criado até ali uma cultura muito forte da Expert. A Expert tinha virado, assim, um sinônimo muito grande, uma marca muito forte. E aí, numa reunião dessas de vendas, eles viram pra mim e falam assim, então, Amanda, hoje é sexta-feira? Na segunda-feira, a gente vai fazer um evento, Vitrio e Empíricos juntas, pra bater de frente com a Expert da XP. E a gente quer que tenha tanto impacto quanto tem a Expert da XP. Aí eu falei, gente, peraí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. E aqui eu vou pedir pra fazer um parêntese. O meu último projeto dentro da XP foi transformar a marca Expert numa plataforma de conteúdo. Porque eu achava a marca um grande asset da empresa e eu falava, essa marca ela tem que viver 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Isso tem que se digitalizar. Né? E aí foi o último projeto que eu toquei ali dentro e eu acho que foi uma das maiores sortes que a gente deu, porque a gente colocou esse projeto de pé e um mês depois veio a pandemia. Quando veio a pandemia para a XP e esse projeto, que era a plataforma de conteúdo, estava de pé, a gente começou a fazer uma série de lives. Vocês não têm noção do que virou a minha vida. A minha vida virou agendar lives com as pessoas mais fodas do mundo possível. Então a XP começou a fazer live. E a audiência da XP era megalomaníaca, porque as pessoas não tinham o que fazer, elas estavam em casa e elas começaram a assistir aquilo. E aí, bom, meses depois, a Empíricos olhou para aquilo e falou, a gente quer fazer isso também. E colocaram isso no meu colo. Isso era uma sexta-feira. Eles queriam fazer isso para segunda-feira. Tipo, 2 dias depois. E eu falei, cara, ferrou. O que eu vou fazer pra trazer esse impacto que eles têm como ideal? E aí, eu liguei pro time com muitos dedos na mão e falei, galera, desculpa, mas eu vou ter que pedir uma coisa pra vocês que é delicada. Mas eu preciso que vocês estejam aqui. Na segunda-feira, a gente vai todo mundo pro escritório. Porque a gente vai começar um evento digital, que vai ser uma série de lives. E a galera quer um impacto maior, mais forte, do que o impacto que a XP tá tendo com as lives que eles estão fazendo. Venham pro escritório. Beleza, a equipe foi segunda-feira pro escritório. Eles chegaram, eu falei, galera, vocês entrem no estúdio. E vocês comecem a postar, tweetar, filmar, gravar. Tudo o que essa galera tá falando. Porque a gente vai soltar na mídia furos. Eu quero furos. Eu quero que a gente pegue, assim, um grande aprendizado. Eu quero uma frase de inspiração, de motivação que gere muita identificação. Eu quero uma novidade. Eu preciso que a Empíricos apareça. E aí a equipe começou. Era story pra todo lado, era Twitter pra todo lado, blá, blá, blá. Um bastidor que meio que era só da vida das blogueiras que a gente via, começou a fazer um movimento pra dentro das empresas, né? Exato, mas isso ainda era muito recente, eram pouquíssimas empresas que estavam ligadas disso, assim, sabe? E a XP foi muito precursora nesse sentido, e a Empíricos mais ainda, porque foi a primeira empresa a usar marketing digital dentro de um ambiente institucional, né, assim, então, enfim, a gente já chega aí. E aí, eles começaram a postar tudo, bom, beleza, teve uma live que foi com o Paulo Guedes trouxe ali algum furo, alguém da equipe tweetou, cara, aquilo foi parar, acho que era na capa do G1. O que aquilo gerou de mídia espontânea foi uma coisa, assim, absurda, e aí todo dia à noite eu fazia um reporte pra diretoria de como tinha sido o impacto e tal, não sei o quê. E aí, quando chegou esse reporte no final do dia, eu até então era responsável pelo marketing da Vitrio, que era a corretora dentro da Empíricos. Eu mandei aquilo pra diretoria, na hora chegou uma mensagem no meu celular do Felipe Miranda. Oi, Amanda, aqui é o Felipe, porque eram divisões separadas, a corretora e a Empíricos Research. Oi, Amanda, aqui é o Felipe Miranda e eu queria te convidar pra ser uma das heads de marketing da Empíricos. Eu queria muito que você trabalhasse com a gente. Cara, a hora que eu li aquilo... E assim, o Felipe pra mim naquela época era um ídolo, gente. Porque eu via ele, tipo... Total. Assim, a gente via eles nos anúncios, no YouTube, né? E aquilo era um pouco celebrity naquela época, sabe? Acho que a gente confundia um pouco as coisas ainda. Eu achava ele muito foda, achava ele muito diferenciado e tal. A hora que eu li aquilo, eu, tipo... Meu Deus! E aí foi tipo, óbvio que eu topo e eu quero e tal, não sei o quê. E aí eu assumi as 2 operações. Uma parte do marketing da corretora e uma parte do marketing da Empíricos. E aí nisso, quem se tornou meu chefe foi o Beto Altenhofen, que era um outro cara que eu achava um dos caras mais geniais na cena ali do marketing, né?
Bom, e aí nisso a gente começou a fazer, tipo, muitos tempos e movimentos dentro da Empíricos e pensar e cruzar as coisas e tal, não sei o quê. Eu tava trabalhando muito, gente. Tava trabalhando muito, muito, muito de verdade. Muita responsabilidade. É o que eu tinha falado pra vocês, assim, todos os dias tinha essa reunião de vendas. Eu tomava aquele problema como se ele fosse meu, assim. Putz, a empresa não vendeu. Era quase como se eu, sei lá, sabe? A gente, acho Fosse que tem com você, muito. né? Exato, Sim, acho que a gente tem muito Cabeça disso, de dono, né? assim. Total, cabeça de dono e sentimento de dono, né? E aquilo me dava angústia, aquilo me tirava o sono, esse tipo de coisa. E chegou uma hora que eu achava que eu tinha tanta responsabilidade sobre aquilo que eu comecei a questionar o quanto eu ganhava. E eu falava, cara, eu trabalho muito, eu entrego muito, eu me dou muito e eu acho que eu merecia ganhar mais. E até num lugar assim, não era uma questão se eu ganhava muito ou se eu ganhava pouco, eu achava que eu merecia mais. O impacto que você gerava faria sentido ter uma remuneração melhor isso. ali. Sim. Eu sentia uma questão de merecimento mesmo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar aqui. Um pouco desse amor próprio, um pouco desse autoestima própria dentro do universo profissional, né? Acho que hoje muito se fala sobre esse lugar do relacionamento abusivo e pouco ainda se fala sobre a cena do trabalho abusivo, né? Que se trabalha muito e não necessariamente se tem o retorno que se deveria ou se gostaria, enfim. Eu fui pleitear isso naquela época. E aí eu fui falar, gente, eu acho que eu mereço ganhar mais, por conta disso, disso. E aí a diretoria virou pra mim e falou assim, então, tá bom, a gente concorda com você, mas a gente tá num momento crítico, que a gente tá vendendo empresa, a gente não pode queimar a caixa, então a gente precisa que você traga uma nova avenida, tipo, uma nova avenida de receita, um novo braço de receita, pra gente poder dividir isso com você. Eu olhei e falei, gente, eu não consigo mais ter mais trabalho do que eu já tenho hoje. Tipo, meu dia já é essa empresa, minha vida já é essa empresa. Como assim mais, né? E nisso, depois dessa conversa, eu fui almoçar com uma grande amiga minha, Betina. E eu tava muito chateada com aquela situação, né? Acho que a gente fica com o coração quebrado, assim. E eu dividi isso com ela. Falei, Bê, cara, tô chateada, eu amo essa empresa, eu amo o que eu faço, eu amo o meu dia a dia, mas, pô, assim, a conta pra mim não tá fechando, sabe? E ela olhou pra mim e falou assim, Betina sendo Betina, eu tenho uma ideia, não vou te falar o que é, deixa comigo, daqui a alguns dias eu te conto. Beleza. Passou uma semana, ela vira pra mim, me manda uma mensagem e fala assim, é o seguinte, a gente vai lançar um curso. Aí eu virei e falei, quê? Eu vou lançar um curso? Porque eu tava muito acostumada a operar todos os bastidores de, tipo, campanha, iniciativa, conteúdo, papapá. Que mané eu lançar um curso? Tipo, eu pensava assim, como eu vou lançar um curso? Eu só sei trabalhar, entendeu? Eu não sei ensinar. E ela falou, Amanda, vamos, eu e você, a gente vai lançar um curso, a gente vai pôr uma meta bem agressiva. E vamos combinar uma coisa? Se a gente bater a meta, vamos pra Paris comemorar? Cara, na hora, eu acho que eu tinha, gente, sei lá, 25, 26 anos, sabe? Na hora minha cabeça foi tipo, eu quero, vamos! Enfim, essa coisa de ser sênior muito júnior, né? Tipo, tem dessas. A carreira, mas com uma maturidade de uma pessoa de 25 Nova, anos. Né? Exato. Sim. E aí fica uma pergunta, Amanda, como que você... Assim, hoje eu lido com lideranças mulheres, né? E eu vejo que tem um desafio em comum, que é a questão da síndrome da impostora. De achar que você não é capaz, muitas vezes, de executar uma tarefa ou de assumir um projeto, uma iniciativa maior. E eu percebo que desde lá, da conversa com o CMO da XP, você foi muito protagonista e me parece que esse não era um problema pra você. Você sente isso? Então, eu acho que isso veio muito da minha casa, Ni, porque eu acho que a minha mãe, ela sempre precisou ser protagonista pra ter a vida que ela queria. Eu vou ter que voltar um pouco nessa história, porque assim, os meus avós eram muito tradicionais, e na cabeça deles, minha mãe nasceu e foi criada pra casar, e minha mãe nunca quis ser essa pessoa feita pra casar, sabe? E ela foi muito protagonista da sua própria carreira, ela bateu muito de frente com os meus avós e tal, minha mãe foi mãe muito nova, então eu tive um exemplo na minha casa que é assim, não tem plano B. Tem que ser o plano A. Sabe, minha mãe sempre foi essa coisa da raça, da coragem, da velocidade, da ação. E eu vivi isso, eu vi isso. E a minha mãe sempre falava pra mim uma frase que é assim, do chão você não passa, do chão você não passa. Então, na minha cabeça, tudo podia, tudo dava. Não é uma coisa do sem limite, mas é uma coisa assim, se você fundamentar, do chão você não passa. Entendeu? Então, eu acho que diferente de muitas mulheres, eu nunca tive essa construção pra perto de mim. E eu acho que isso é um puta de um exemplo pra gente dar pros nossos filhos que vêm aí.
Total. sabe? Eu acho que a gente tem que fundamentar isso pra eles e criar esse ambiente seguro pra eles poderem ir, pra eles poderem agir, pra eles poderem ter essa força. Porque eu acho que essa não coragem, ela vem de dentro... Ui, desculpa. Ela vem de dentro de casa. Entendeu? Ela vem dessa vibração que coloca a gente em segundo plano, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que a gente não pode, dizendo que a gente não consegue. Então, pra mim, vem daqui esse lugar de falar, cara, eu quero ganhar mais. E eu vou bancar esse lugar de dizer eu quero ganhar mais. E como é que eu faço, né? Exato. Já ia em busca da solução. Exato. Né? E assim, se colocar à disposição do servir para assim ter o que você quer. Entendeu? Eu acho que essa é uma outra coisa. As pessoas também querem tudo caído do céu no colo delas. E as coisas não caem do céu. Você precisa fazer pra você receber, né? Então aí, retomando o que eu tava contando da história, aí veio Betina, vamos lançar um curso e tal, não sei o quê. E aí, beleza, vamos lançar um curso. A gente tinha 40 dias pra tirar um curso do papel, gente. Com uma meta bem agressiva. Bem agressiva. E aí a gente combinou que eu ia ficar com toda a estratégia de comunicação, que eu ia ficar com toda a parte pedagógica do curso, e a Betina ia ficar com toda a estratégia de lançamento. E aí, tipo assim, pá, pau na máquina, vamos começar. Beleza. Cara, quando começou, aquilo foi tão louco, porque foi tudo tão rápido. E as coisas guinaram de um jeito. Do nada, a gente tinha um Insta com 50 mil seguidores. E eu nunca tinha colocado meu rosto na câmera. Então, assim, foi... Uma exposição Exato, nova, um desafio Foi diferente. muito, 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 sabe? E eu acho importante dizer também que, ao mesmo tempo que tem essa coragem toda, nem tudo é tão bonito assim, né? Eu passei por um momento de um estresse muito grande nessa jornada do lançar um curso. Eu, de verdade, quase tive um treco. Eu, de verdade, quase tive um burnout. Eu nunca vou esquecer de um dia... eu tinha tão clara essa meta na minha cabeça, tinha tão forte isso na minha cabeça, que qualquer olho que eu tirasse da bola poderia me fazer me perder daquele objetivo, sabe? Então, era um hiperfoco mesmo. E teve um dia que o Gabriel, que hoje é meu marido, chegou em casa e eu, pela primeira vez na vida, tinha tomado um remédio pra dormir, porque eu não tava conseguindo dormir. Só que eu não sabia como funcionava um remédio pra dormir, então eu tomei o remédio e fui tomar banho. E aí, quando o Gabriel chegou em casa, eu tava, tipo, deitada no chão, no telefone com uma amiga, falando tudo embolado, blá, 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 blá. E ele ficou muito assustado com aquilo. E aí ele me chamou pra conversar no dia seguinte e falou, olha... desse jeito não vai dar. E eu acho que isso é uma outra coisa também na nossa autoestima. Você ter pessoas do teu lado que te encorajem e, ao mesmo tempo, puxem teus pés pro chão e te falem assim, olha, não tá legal do jeito que tá, sabe? Então eu acho que tudo é uma questão de muita consciência. Sim. E aí isso rolou na minha vida e eu falei, você tem razão. Peraí, deixa eu me colocar no prumo de novo. E quem via de fora tava vendo só auge, sucesso. Exato, e não era isso, eu tava muito mal naquela época, muito mal. E aí, beleza, aí a gente, vendeu o curso e bateu a tal da meta e vamos, e aí eu fiquei, né, com a grana que eu queria e etc e tal. Só que ali aconteceu uma virada de chave que eu acho que nem a empresa esperava e nem eu esperava. Que foi, eu pela primeira vez na vida consegui lidar de verdade com a ponta, com o cliente final. Né? Eu tava muito à disposição daquelas pessoas, porque meu Insta era aberto, então eu ficava recebendo DM, respondendo DM, falando com as pessoas, respondendo comentário e tal, e tudo era gente. Quem tava tocando de verdade aquela história era eu e a Betina. E aí eu falei, peraí, se eu fizer o que eu faço no meu dia a dia para pessoas que eu chamo, né, da economia real, não que a Empíricos não seja uma empresa da economia real, mas assim, pro arquiteto, pro engenheiro, pro dentista, pro infoprodutor, se eu mexer um mini ponteiro na empresa deles, isso mexe um ponteiro gigantesco, gigamesco na vida deles. E eu falava, cara, é isso. Eu só sabia falar, é isso que me pega, é isso que me move. Meu coração vibrava com aquilo, sabe? E eu falei, não vou meter o pé pelas mãos, mas eu vou criar um caminho que eu consiga sair da onde eu tô, sem que eu perca o padrão de vida que eu criei pra mim, porque eu não queria abrir mão daquilo. E aí, o que eu fui fazendo, gente? Eu fui... Sabe quando você dirige carro manual, que você tá com o pé, né, num pedal? Exato. E você precisa tirar o pé aos poucos pra colocar o pé no outro e assim fazer o movimento que você quer? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu não larguei o corporativo do nada, eu não simplesmente pedi demissão do nada. Eu procurei uma mentora, que pra mim, assim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Não era uma mentora de negócio, era uma coach, Carol Abreu, uma pessoa, assim, que eu sou grata pra sempre.
que justamente foi me dizendo assim, um degrau de cada vez, um degrau de cada vez, uma coisa a cada hora. Não é largar tudo, não é tudo ou nada, né? E aí eu fui entendendo que aquilo exigia etapas e percalços. E aí quando eu senti a segurança de verdade, quando eu falei, eu tô com o dinheiro no bolso que eu quero pra sustentar o que eu tenho hoje, sem ter medo de agir, sem ter medo de sair, eu vou. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu saí da Empíricos, eu tinha um Insta, que, né, eu devolvi o Insta, que era o Insta do Caixa Preta, que cresceu muito rápido, e eu voltei pro meu Insta pessoal. Quando eu saí da Empíricos, meu Insta pessoal, acho que tinha, tipo, 4 mil seguidores. Não era nada, gente, assim, em termos de audiência, aquilo não era nada. Pra quem também tava acostumado a ter um Insta, né, assim, bombado, engajado e tal. E eu falei, tudo bem, eu vou construir. Eu vou reconstruir. Não tenho problema com isso, né? E aí eu resolvi abrir meu primeiro grupo de mentoria. E aquilo pra mim foi um susto e um choque muito positivo, porque eu abri o grupo de mentoria, em 10 dias eu vendi 10 vagas. Uau. E aí aquilo, eu falei assim, peraí. No seu Instagram com 4 mil seguidores. Eu falei, dá pra rolar. Dá pra acontecer. Isso pode ser maior e melhor do que eu poderia na vida imaginar. E aí eu comecei. E aí as coisas foram rolando. E aí eu fui convidada pelo IFL pra falar num jantar. Sim. E aquilo pra mim foi muito importante como uma validação. A gente nem legal. sabe os convites que a gente faz pros outros, como eles batem nas pessoas, Sim. né? Mas então, assim, se parecia que eu tava muito forte, que eu tava muito madura, que eu tava muito decidida, eu tava com muito medo naquele momento, né? Então aquilo foi um lugar de eu falar assim, peraí. Tudo bem, então as pessoas estão vendo e estão ouvindo, e isso tá sendo legal, né? E eu fui dando confiança e espaço para aquilo acontecer, e eu nunca deixei a minha verdade de lado, né? Eu acreditava muito nos meus valores, eu acreditava muito no meu propósito, então assim, nunca foi uma coisa de eu pedir pra alguém, oi, por favor, você pode fazer um plano de negócio pra mim, que eu quero ter esse tipo de impacto, ou eu quero ter esse tipo de receita? Não, eu fui construindo. Não E era eu fui... artificial, era autêntico, né? Exato! E eu fui fazendo passo a passo, sabe? Eu fui subindo degrau por degrau. Então, quando as pessoas elas chegam pra mim e falam assim, não, porque eu quero ter tanto de faturamento, tanto de... Eu falo, peraí, você tem clareza? Você tem verdade? Você tem repertório? Porque assim, tudo bem você querer ter o impacto que o fulano tem, mas você já parou pra pensar que aquele fulano, ele só tem o impacto que ele tem porque aquilo vem de dentro? Porque aquilo vem do estômago? Porque aquilo vem de verdade da paixão que ele tem pelo seu ofício, né? Hoje de manhã eu tava vendo um vídeo falando justamente sobre a Manu City. Tipo, quantas pessoas não querem ter o estilo de vida dela e, nossa, 20 anos, faturando 20 milhões e papapá. Peraí, gente, aquela menina faz aquilo tudo com muita verdade. E todos os dias. Todos os E dias. aguenta os cancelamentos. Exato. Esses dias eu vi ela se justificando alguma coisa do corpo. Eu falei, gente, como é que essa menina escuta isso? Justifica tranquila ali. Com 20 anos, né? Ó, gente, não tem o shape que vocês esperam, mas é porque eu como e me exercito e seguiu a vida. e é Outras pessoas isso. cairiam ali, assim, Pois é, sabe? isso é uma outra coisa que eu também acho que é um ensinamento muito legal de eu trazer aqui, que eu aprendi muito com a Betina, que é uma coisa assim, como a Betina passou por um trauma mesmo, né, que foi o meme, que foi ter viralizado do dia pra noite, numa, assim, né, as pessoas zoando ela, eu falo que ela tem uma habilidade, quase como se ela fechasse a cortina do que ela tá vendo aqui do lado, como se descesse um blackout mesmo, e ela não conseguisse enxergar e ouvir nada do barulho que tá lá fora. Então eu acho que você saber separar as coisas e entender que as pessoas vão falar. Elas vão olhar, elas vão falar. Seja você pequeno, médio, grande, muito grande, gigante, as pessoas vão falar. Só que enquanto você ficar de olho na janela, querendo ouvir tudo que tá todo mundo falando ali, passando pela rua, amor, você não vai pra frente. Então precisa ter essa habilidade de saber descer esse blackout, de saber tampar os ouvidos e falar, o que é meu, eu sei, e eu vou fazer e eu vou pra frente, sabe? Então isso é uma habilidade que quem quer empreender, quem quer estar no digital, independente se, pô, eu sou CLT, não sou CLT, sou fundador, não sou fundador, é algo que é a primeira habilidade. É você ter muita sede de demonstrar a sua verdade pro outro e assim conseguir galgar passo a passo do seu caminho com muito amor, com muita paixão.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Vão falar de qualquer jeito. É um pouco daquele discurso do Theodore Roosevelt, né? Sim, O Homem na Arena. total. O que importa não é o crítico que julga se ele caiu, se não. É o que ele tá fazendo. Se ele vencer, vai vencer, ótimo. E se não vencer, vai ter pelo menos morrido tentando e ousando grandemente, né? Exatamente. Então, né, acho que eu matei o podcast com a primeira pergunta. Não, imagina, acho que tem várias Foi outras que dá pra ótimo. gente fazer aqui. Uma que eu fiquei pensando, e um dos motivos que eu acho que você agrega muito, assim, e traz essa provocação, seu Instagram é muito provocativo nesse sentido também, é que e ouvir a sua visão também sobre isso, tipo, digital é pra todo mundo? Tem gente que acha, eu tenho uma empresa, por que eu como dono vou ter que me expor? Que ganho que eu tenho nisso? Assim, então, eu acho que queria que você trouxesse a sua visão que você tem hoje do digital e como ele pode impactar os líderes, as empresas, na sua construção de marca pessoal, na sua construção de marca da empresa, assim, o que você vê ali com seus mentorados que é legal de compartilhar aqui com a audiência? Olha, essa é uma resposta difícil. Eu adoraria poder falar ela de um jeito fácil e simples para ela dar um belíssimo corte. Mas a gente precisa olhar com um pouco mais de profundidade. O que acontece? A verdade da verdade é que o digital não é para todo mundo. Uhum. Tem muita gente que não nasceu para cena pública. Sim. E a humanidade já respeitou isso. Até agora há pouco. Quando a gente atravessou a pandemia e as telas se fizeram mais presentes do que nunca na nossa vida, a verdade é que se você não tá no digital, você não existe. E a gente tá tendo que lidar com essa frustração de gente que não necessariamente é bom falando em público, que não necessariamente tem o carisma, que não necessariamente tem a beleza, que não necessariamente tem o apelo. E essas pessoas descobriram que elas precisam estar no digital. Né? Uhum. O negócio delas precisa estar no digital. Só que estar no digital, ele existe de inúmeras maneiras. Por que será que as pessoas colocaram na cabeça que só existe um jeito, um formato, uma coisa? Isso não é verdade, sabe? Eu conheço muita gente que é assim, poxa, é envergonhada, não gosta daquilo. E você vai encontrando maneiras. Não necessariamente é o teu rosto, mas talvez seja a sua voz. Você provou isso, né? O tempo todo nos bastidores das empresas. Exato. E aí o que acontece é o seguinte, o digital, ele tem uma grande confusão, que é a seguinte, as pessoas elas acham que criar conteúdo é estar no digital. Não é. Quando a gente fala do digital, a gente fala sobre o vender, né? O converter. E dentro do digital existe, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que são os infoprodutores, né, que entenderam que eles podem vender produtos a partir do seu conhecimento, a partir do seu repertório. E muita gente bem-sucedida ao vender esses produtos começou a vender uma falácia, que dá para fazer muito dinheiro, dá para ter muita liberdade, você cria isso muito rápido e você tem simplesmente uma vida livre. Só que não é assim, gente. Entendeu? Uhum. Não é assim. A Nicole sabe do que eu tô falando. Então, assim, exige muita responsabilidade, existe muita entrega, existe muito olho na bola mesmo, sabe? Então, assim, putz, infelizmente, eu acredito que cada dia mais a gente vai ser mais dependente do digital, porque essa é a forma que as gerações vivas hoje têm de se comunicar. E de consumir também, né? E de consumir. Então é muito difícil eu falar pra vocês assim, essa empresa ela não precisa estar no digital. Embora eu acredite que tem empresas que não precisam estar no digital. Até as empresas assim, sei lá, que já se consolidaram de alguma forma, que já tem essa operação rolando de alguma forma e por alguma trava não querem estar no digital. Sintam-se à vontade, sabe? Se isso não faz sentido pra você, ok. O que seria do amarelo se o rosa não existisse, entendeu? Assim, não dá pra todo mundo gostar de uma coisa só e querer ser uma coisa só. Agora, o que eu acho que a gente precisa pensar e ponderar é assim, a gente vai tirar a individualidade das pessoas? Todo mundo vai ter que ser bom na mesma coisa? Todo mundo vai ter que fazer do mesmo jeito? E isso tá criando muito barulho. Sabe? Se a gente entra na internet, se o Insta de vocês ele tá ativado pra ficar recomendando post, muito provavelmente, assim, no momento da tua rolagem, a tua cabeça ela fica cansada. Porque você tá recebendo muito estímulo. É muito grito com você o tempo todo, entendeu? E a cabeça, ela não foi feita pra receber tanto grito, tanto barulho, tanta bagunça. Então, eu acho que a gente precisa ponderar. Tudo precisa ser ponderado. O que faz sentido pra você e o porquê. Se você tem um porquê, você vai encontrar o seu como. Ou alguém vai encontrar esse como junto com você, né? Acho que esse é o ponto. Sim, bem interessante. Concordo com você, assim, que eu acho que
o digital, ele impulsiona as pessoas, faz sentido, mas tem que fazer sentido com a história também, porque no final do dia eu acredito muito que a verdade vende, assim, acho que é algo que foge muito disso, não vai pra frente, assim. E eu queria entender, Amanda, você tá aí já com várias turmas de mentoradas, o que as pessoas que você mentora, quais são os principais medos que você vê nessas pessoas, o que você pode deixar aqui pro pessoal em relação a essa frente, assim, e o que faz sentido? Hoje em dia a gente vê muita mentoria, muitas mentorias de muita qualidade, muitas mentorias também, acho que o mercado ele tá se regulando em relação a isso. E o que é uma mentoria que você considera, assim, uma pessoa olhar e falar, nossa, acho que nesse momento aqui eu tô meio engessada, eu preciso de uma mentoria nisso, assim, como ajudar as pessoas a terem clareza que é a hora de buscar um mentor? Primeira coisa é a gente entender que não necessariamente a gente é bom em tudo. E não necessariamente a gente tem as respostas pra tudo. Uhum. Se a gente procura um médico quando a gente tá doente, se a gente procura um especialista, né, quando a gente tem alguma necessidade, por que a gente não busca um mentor? Alguém que tem um repertório diferente do nosso, alguém que tem uma trajetória diferente da nossa, alguém que já trilhou esse caminho antes de você e que pode te ajudar a não só te dar velocidade, mas te dar velocidade com direção. Porque muitas vezes, se você vai sozinho e você não tá com a visão completa daquilo, você vai passar por uma lombada e você vai estrupiar teu carro. Sim. E numa dessas você pode perder o carro, entendeu? Então eu acho assim, de novo, todo mundo precisa de um mentor? Depende. Uhum. Qual é teu momento? Sabe? Uma mentoria, ela é um processo de aceleração, gente. Ela não é um processo de aprendizado. Se você quer aprender, você vai fazer um curso. Se você quer aprender, você vai consumir conteúdo. Uma mentoria é alguém que já percebe que você tem clareza sobre aquilo, mas você não consegue ter execução daquilo, sabe? E é alguém que se pluga a você, que se pluga ao seu negócio, que toma as dores que você tem como se fossem dele. É o que eu tô falando, assim. Da mesma forma que eu sofria pelas empresas que eu trabalhava, hoje eu sofro pelos meus mentorados, entendeu? Eu fico pensando neles, vou tomar banho, eu tava pensando em você no banho, e olha isso que eu vi, isso acontece muito, né? Os meus mentorados têm esse costume de falar, eu tava no banho e pensei em você, sou eu todos os dias, né? Então eu acho assim, quando que uma mentoria ela faz sentido pra uma pessoa? Quando a pessoa ela fala, ok, entendi, não consigo executar, não consigo enxergar, e eu preciso de alguém pra me acelerar. Pra dar uma visão que talvez ela não tá vendo. Pra me dar uma visão de execução, sabe? Não é só uma coisa de assim, vou te apresentar um plano aqui. Não, preciso te apresentar um plano e eu preciso te mostrar como fazer. Por quê? Qual é o grande proveito da mentoria? É te dar força pra você se tornar autônomo no que você vai se propor a fazer, entendeu? Então eu preciso criar musculatura para os meus mentorados, para eu conseguir abrir a porta que eles hoje se enxergam dentro de uma gaiola e eles conseguirem ir livres para o mundo. Esse é um bom mentor. Um mentor é aquele que te dá asas para voar. É aquele que acredita em você, que olha para você e te fortalece a ponto de você conseguir abrir as tuas asas e ir pro mundo. Um péssimo mentor é alguém que, não entra no teu negócio, é alguém que não olha pra você com o critério e a direção que precisa, é alguém que não toma as tuas dores como tuas, porque um mentor, ele precisa sentir aquilo no peito, sentir aquela vibração pra poder lidar com o teu problema, né? E, por fim, um péssimo mentor é aquele que não consegue se responsabilizar por aquilo que ele tá te indicando. Ele tá vendendo aquilo porque ele quer vender e não porque ele acredita em você, sabe? E porque ele viveu, né? Teve o repertório daquilo, né? Exato. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado com a escolha do mentor. Muita gente me pergunta, pô, Amanda, esse mercado tá saturado, esse mercado tá acabando, esse mercado... E eu acredito algo assim que sempre me falaram ao longo da minha carreira, pra gente que é boa de verdade, nunca vai faltar espaço. Sabe? Sim. E o que eu recebo muito é gente muito frustrada com 1001 processos de mentoria e que chega pra mim falando, pô, eu já me frustrei, eu já quebrei minha cara e não sei o que, nanana, você é a minha esperança. E eu confesso que eu fico muito feliz com isso, de ser a esperança. E por outro lado, eu fico puta da vida, desculpem a palavra, mas eu fico puta da vida das pessoas estarem manchando esse mercado. Sim. Que é um mercado tão nobre. Envolve muita responsabilidade, né? Você tá ali pra guiar um ponto da vida da pessoa que vai mudar, igual você falou assim, de mexe um ponteiro para um lado e para o outro também, né? Não tem só ganho. Se você pega um mentor, por exemplo. Vamos pensar numa coisa, você já viu algum atleta de alta performance não ter um coach? Acho que não. Eu nunca vi. Eu nunca vi um nadador entrar numa prova
olímpica e não ter um coach no banco, olhando por ele, aconselhando ele, mirando ele aonde é o objetivo dele, sabe? Então eu acho que é sobre isso. A gente não pode banalizar o papel do mentor, a gente não pode banalizar o papel do técnico. Ele tá ali porque ele entende aquela arena e ele, melhor do que ninguém, vai estruturar o cenário pra você entrar e pra você ganhar. Essa é a ideia. E outra, nem sempre as pessoas vão ganhar. E o coach, o técnico, ele tem que estar preparado pra te abraçar também quando você não ganhar, né? Porque não são todas as batalhas que a gente vence. Né, vai ganhar todas. Exato, Ninguém. exato. Então, essa pra mim é a visão da mentoria, assim, no momento. Ô, Amanda, e me tira uma dúvida, assim, você foi formada no quê na faculdade? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Gente, meu sonho era ser diplomata. Olha que loucura. Minha mãe trabalhou muitos anos, trabalha até hoje no mercado corporativo com marketing. E quando eu fui fazer faculdade, porque eu queria ser diplomata. E eu queria fazer uma faculdade em Londres. E meu pai falou, não vai sair de casa, muito nova pra sair de casa, vai se formar em São Paulo. E aí eu tinha duas opções, ou eu me formava na SPM, ou eu me formava na PUC. E aí eu olhei e falei, não, a PUC não dá pra mim, a vibe da PUC não dá pra mim, eu vou pra SPM porque falava uma linguagem de negócio, né? Era uma diplomacia voltada aos negócios. E aí quando eu tava na faculdade, eu sou apaixonada por esse curso, que é o curso de Relações Internacionais da SPM, eu fui percebendo ali que eu tinha um ranço de marketing na faculdade, que era uma coisa muito natural pra mim, minha mãe, assim, eu vivia no escritório com a minha mãe, na vida profissional dela e tal, e eu tinha ranço daquilo, e eu achava que amava, essa cena da diplomacia. Até que eu fui fazer um curso em Harvard, tive essa oportunidade, cheguei lá, gente... Eu odiei a experiência de Harvard, eu odiei a cena da diplomacia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha que me especializar. E aí eu resolvi me especializar em relações com investidores, porque eu falei, cara, contra números não há argumentos, né? Eu acho que vem daí muito da visão de negócios e tal. E aí, para minha grata surpresa, eu caí no mercado financeiro por um professor de estatística da faculdade. Eu não era boa de estatística, mas eu falei, eu não vou pegar DP, eu vou fazer, né? E estudei muito e fiz muito. E aí fiz tanto que aquele professor, eu acho que ele, enfim, falou, não, essa pessoa aqui é muito determinada, né? Muito raçuda. E ele falou, olha, um grande amigo meu é head do private do Credit Suisse, eles estão procurando um estagiário e eu acho que é sua cara, eu acho que você devia ir lá. E foi assim que eu entrei dentro do mercado corporativo, mercado financeiro, e aí a virada do marketing, ela veio de uma forma muito orgânica, né? De uma percepção. É por isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu percebi que aconteceu assim muito natural. E toda a tua experiência, seu background, tudo aquilo que você criou, musculatura e carreira, foi através de execução. E aí eu falei, cara, será que ela se formou em marketing? Um pouco, tá? Um pouco, porque assim, eu tenho uma bagagem de marketing da SPM que é muito forte, assim. A SPM é a maior escola de propaganda e marketing, eu espero que continue sendo, porque é uma escola muito, muito, muito foda, não tenho outra palavra pra dizer. E teve uma outra coisa que de novo, mulheres, mães. Referências. Não, a minha mãe, ela sempre me inseriu muito na carreira dela. Então, assim, sim. ela foi mãe muito jovem. Então, eu participava muito da vida profissional da minha mãe. Então, tipo, ela tinha, sei lá, ela tinha uma feira de não sei o que, ela me levava. Ela tinha shooting de produto, ela me levava. Ela tinha um final de semana de imersão, sei lá, ela me levava. Então, eu era aquela criança que acompanhava a mãe. Passou a ter uma noção do que era o marketing antes do tempo, exato. né? Exato. E sabe uma coisa que era muito legal? Assim, minha mãe fazia muita reunião na época que eu era criança e ela treinava as reuniões dela. Então, toda vez que ela tinha uma reunião importante, ela me colocava no sofá e falava, filha, a mamãe vai treinar a reunião. E ela treinava a reunião comigo. Sim. Então eu ficava ali, tipo, ouvindo aquilo e absorvendo aquilo de uma forma que eu acho que, assim, literalmente me abriu os horizontes. Então, eu acho que também a nossa geração, ela tem essa noia, né, do trabalho e casa, tudo muito separado. E a minha casa, isso aconteceu muito junto. Eu vi muitos movimentos da minha mãe e eu aprendi muito do marketing com ela. Então, eu acho que vem dessas escolas, assim, vem a escola da minha casa, da minha mãe, e vem a escola que foi a SPM, que é uma baita de uma bagagem, mas sem dúvida nenhuma, também veio muito da evolução prática que as empresas me deram espaço para ter. Se você pudesse dizer assim, quantos por cento foi teórico e quantos por cento foi a prática? Cara, olhando para você hoje. Eu não vou saber te responder, sabe por quê? Porque acho que assim, se você não tem a teoria, se você é uma pessoa só
da prática, você vai se frustrar muito até você acertar. Você precisa entender que o aprendizado, ele tem suas etapas. E cada uma dessas etapas, ela tem a sua riqueza. Então, assim, você ler um bom livro faz muita diferença. Você realmente se colocar a aprender com alguém que já leu aquilo, já passou por aquilo. Isso é muito diferente de você ficar lá rasgando a sola do seu pé até você aprender alguma coisa, sabe? Então eu acho que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com esse lugar das gerações atuais, de tipo, não preciso aprender, eu vou fazer. Não é assim. Sim, tem que ter a teoria, mas também tem que ter a prática, né? Total. Amanda, assim, muito legal, muitas coisas. Eu quero fazer umas outras perguntas aqui ainda, mas queria trazer alguma conclusão que eu cheguei aqui de você, assim. Uma vez, acho que foi um evento de IFL, eu não lembro se foi lá, mas um empreendedor falou isso, me marcou muito, assim, sobre ter clareza de carreira. Ele falou assim, eu gosto de montar Lego. Quando o Lego tá pronto, eu vou pro próximo Lego. E assim, a sua carreira me parece muito isso. Você gosta de ir lá, pegar, fazer acontecer na hora que tá pronto. E tem que vir pequenos ajustes no Lego, você fala, não, quero agora fazer outra coisa. E super bacana isso, no sentido de ponto de vista de liderança e carreira, de você ter clareza do que você quer. Acho que isso é muito importante pra ter o sucesso, pra ser uma pessoa que faz com excelência, que serve bem, de entender que você é a pessoa que gosta desse lado, do que tem gente que gosta de pegar o Lego pronto e só lapidando ali, que é super importante também manter ele andando, assim, são perfis diferentes, assim, acho que super inspiradora a sua história e entender tudo isso que você já fez e com tão pouca idade, mulher, né, assim, então acho que também é um desafio de ocupar espaços, e acho que esse ponto que você trouxe da sua mãe, muito bonito também, de ter uma referência, é muito importante. Acho que talvez uma pessoa que não seja na mãe pode buscar uma outra pessoa que seja uma referência, que se inspire, um chefe, um líder que tenha contato, muito, muito bacana isso. Eu queria te ouvir um pouquinho aqui também em relação, assim, falando de mercado, o mercado que você está inserida hoje, que é o digital. O que você vê desse mercado? Assim, a gente está no movimento de ser aquela época do começo da XP, da Empíricos, que era mais startupeiro, depois se profissionalizou, e o digital talvez está nesse momento, já está mais profissional. O que você enxerga para os próximos anos? Você sabe que essa semana eu recebi uma pergunta de uma pessoa que me falava assim, você acha que esse mercado que a gente trabalha vai acabar? Tô com muito medo disso. E aí eu falei pra ela assim, olha, vamos lá. Se as blogueiras, 20 anos atrás, ouvissem todas as vezes que alguém falou que essa profissão, ela ia acabar, elas não iam estar aqui até hoje. E elas estão aqui até hoje. São pessoas absolutamente bem pagas, bem vistas, bem recebidas. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse apocalipse. Sabe, vai acabar, tá saturado, não sei o quê. O que eu acho que a gente tem que olhar de cenário é o seguinte. Tem uma engenharia nova chegando, que é a inteligência artificial. E eu acho que isso é tão grande, tão disruptivo quanto a chegada da internet. De verdade, eu não consigo pensar em outra cena, em outra situação, quanto a revolução, que já aconteceu, a revolução das máquinas em tantas outras fases da humanidade. Sim. Sabe? Por outro lado, quando a gente olha a entrada da inteligência artificial, a gente precisa entender e perceber que o ser humano, ele foi feito para experienciar, para se relacionar. É se relacionando que a gente cresce. É se relacionando que a gente melhora, que a gente evolui. Então eu tenho a visão que mais do que nunca o ser humano vai precisar de outro ser humano. Porque a gente não foi feito para lidar só com máquina. Principalmente a geração que não nasceu diretamente, intrinsecamente ligado à IA. Sabe? Então o que eu acho que a gente precisa perceber é o seguinte, talvez a forma como a gente faz hoje, ela vai mudar. Talvez essa coisa assim do preciso aprender a fazer, talvez você tenha máquinas de verdade, que te deem respostas mais rápidas, que te deem respostas mais fáceis. Mas esse lugar de você conseguir aprimorar, direcionar e se relacionar, eu não acho que o ser humano é capaz de perder esse timbre. Sim. Sabe? Então, assim, o mercado digital tá saturado, o mercado de mentoria tá saturado, a internet tá saturada, a inteligência artificial vem pra acabar com tudo. Peraí. Até onde? Até quando? Por quê? O que a gente quer? Né, com isso, até onde a gente vai deixar isso acontecer? Então, eu acho que assim, não é acabar, vai mudar. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Agora, é um fato que cada vez mais a gente vai ficar com mais cobiça
de ter as coisas mais rápidas, mais fáceis, mais resolvidas, mais certas, porque a gente tá sem paciência, né? Sim. Então, assim, para as pessoas que estão ouvindo a pergunta é assim, como é que você pode olhar pro teu negócio ou pra tua cena para acelerar as respostas para quem te procura, mas ao mesmo tempo para se relacionar, para dar esse calor, essa visão, essa companhia que eu acho que as pessoas vão ficar cada vez mais carentes de ter. E o que é a competência ou as competências que essa pessoa que trabalha hoje no mercado digital, ela precisa para esse futuro? Porque a gente sabe o que foi construído até aqui e que não é necessariamente o que vai levar a gente adiante. Mas acho que esse é o ponto. O ponto para mim é a coragem de mudar. A coragem de você falar, cara, talvez eu esteja aqui com o meu castelo de cristal maravilhoso, perfeito, impecável, e que amanhã a cena vai exigir que esse castelo ele seja desfeito e eu vou ter que começar a reconstruir meu castelo de um jeito diferente, entendeu? Do zero, uma coisa nova. Então eu acho que a coragem, para quem trabalha com o digital, a coragem de se reinventar, ela é vital. Porque ela é inevitável, entendeu? Da mesma forma que, eu olho pra minha carreira e quantas vezes eu tive que inventar, reinventar de novo, adoraria que a minha vida fosse daqui em diante uma grande Uma linha constante. reta. Nossa, super Sim. tranquila, agora encontrei, tô ótima, tô feliz e tal. Mas assim, o futuro a Deus pertence, né? E a gente vai galgar e criar da melhor forma possível. É um pouco de se descobrindo no caminho, né? Muito. Muito. Talvez, então, acho que eu posso sintetizar como capacidade de adaptação em diferentes cenários. E independente do cenário, você tá preparada para mudar de rota e seja para que lado for, né? Isso, e eu acho que tem que ser uma coisa que assim, é que eu acredito muito no fundamento, entendeu? Ah, vai e faz o quê? Uhum. Não dá pra ser vai e faz, entendeu? Vai e faz. Não, peraí. Que eu sou bom? Que eu tenho mercado? Aonde que eu realmente agrego valor que as pessoas pagariam por isso, entendeu? Não dá pra sair fazendo. Eu acho que tem muito desse vai, faz. E pra mim tem muito pouco do peraí, será? Será que isso tá fazendo sentido? Será? E eu acho que essa sede das pessoas de quererem entender o futuro, né? A gente adoraria ler o futuro. Quem é que não adoraria ler o futuro? Adoraria saber o que vai acontecer no futuro. Essa sede das respostas prontas, do que o futuro é, do que o futuro garante, pra onde o futuro vai, elas mais desfavorecem o nosso futuro do que favorecem. Então eu acho que assim, faz o teu. Vai entendendo tempos e movimentos do mercado. Vai se adaptando. Vai sendo corajoso. E se amanhã, cara, o teu castelo de cristal simplesmente tomar uma bomba, você vai ter que criar de novo. Sim. Acho que tem umas duas últimas perguntas aqui pra você. Uma delas, acho que você trouxe um ponto muito relevante da inteligência artificial, assim. Então, queria saber um pouco, cada pessoa tá falando uma coisa, de usar de um jeito. Queria entender como é que a Amanda tem visto a inteligência artificial no negócio dela e conversando com os seus mentores. O que você tem visto que tem melhorado de fato a eficiência, sabe? Olha, pra mim, a inteligência artificial ela é uma redescoberta da nossa forma de trabalhar. Eu nunca trabalhei com tanta assertividade, com tanta clareza e com tanta velocidade quanto eu trabalho hoje. Pra mim, a inteligência artificial ela precisa ser guiada por pessoas que sabem fazer as perguntas certas. Não adianta nada eu te dar uma ferramenta na mão e que você não tem capacidade de operar. Da mesma forma que quando aconteceu a revolução, enfim, qualquer revolução das máquinas que a gente teve até aqui, até agora, uma pessoa que não sabe operar a máquina, ela não consegue extrair o potencial daquela máquina, sabe? Então, muito se fala desse lugar de, qualquer pessoa hoje pode acessar, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa... Sim, é verdade, qualquer pessoa pode, mas ela sabe operar aquilo? Ela consegue operar aquilo? E o que eu acho é que a gente vai ver muitos visionários novos em termos de idade. Gente de 20 e poucos anos, gente de 30 e poucos anos, aprendendo de verdade a operar a inteligência artificial e a remodelar os negócios, as empresas, de forma que elas se tornem muito mais enxutas, muito mais rápidas e muito mais eficientes com muito menos gente. Porque hoje uma máquina é capaz de fazer todo o processo que uma equipe inteira faz. Sim. Né? Então eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos anos. E tem uma outra coisa que, de novo, eu sinto que a humanização ela vai ser mais necessária do que nunca. Porque eu acho que a gente vai começar a receber muito estímulo de inteligência artificial. Voz, vídeo,
foto, né, imagem de modo geral, assim. Mas, peraí, cadê o tato? Cadê o toque humano? contato? Sabe? O ser humano precisa sentir cheiro das coisas. A gente é animal, gente. E acho que, assim, isso é algo que a máquina ainda não vai ser capaz de fazer pela gente. Até, pelo menos, a nossa existência, vamos dizer assim, né? Então, eu fico pensando assim, como é que vai se dar o nosso dia a dia? Então, a minha máquina fala com a sua máquina, que fala com a máquina dela. Aonde isso te preenche? Aonde isso te segura, sabe? Então, pra mim, hoje, a máquina, ela me dá muito, de novo, velocidade, capacidade, facilidade, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue pensar do jeito que eu penso. Ela não o repertório consegue ter, seu, você que viveu. ela não consegue ter a ligação, as conexões de insights A criatividade. pra chegar, e falar justamente isso, pra chegar no ponto da criatividade, sabe? Eu não sinto que a máquina tá pronta e preparada pra isso ainda. E eu não sei qual que é o nome que a gente dá pra isso, né? Mas a gente falou no início sobre a questão da verdade e o quanto a gente é capaz de identificar quando uma pessoa ela expõe verdade naquilo que ela faz e não. Sim. E eu acho que assim, cada vez mais a gente vai subir a régua de um nível de profissionalismo, porque a inteligência artificial vai ajudar as pessoas nisso, mas ao mesmo tempo, aquilo que é humano, que a gente acabou de falar agora, que é essa sensibilidade de identificar, vai aflorar mais. Sim. E a gente vai ser mais capaz de conseguir discernir. E aí vai exigir muito mais de quem tá prestando esse serviço colocar isso mais pra fora, né? Total. E eu acho que, assim, de novo, tudo é uma questão de você entender você e o outro. O que você é capaz de fazer pelo outro e o que o outro tá disposto a consumir de você, sabe? Eu detesto tudo que seja, a não ser comida, eu adoro pasteurizados, mas assim, na vida, eu acho que a gente pasteuriza demais, eu acho que a gente generaliza demais, entendeu? O que serve pra esse, serve pra aquele, então eu ponho a fórmula desse nesse e funciona. Amigo, não funciona. A não ser que você tenha uma situação muito parecida, para de querer agir igual aquele, entendeu? Vai achar o teu caminho, vai achar o teu jeito. Então eu acho que assim, hoje, o que eu olho, né, do meu mercado, das pessoas que consomem muito, dos cursos, das mentorias, etc., é que eu acho que as pessoas não estão preparadas pra operar a máquina. Eu acho que as pessoas, elas ainda não conseguem, elas não têm a consciência, elas não têm a habilidade de conseguir fazer as perguntas para obter as respostas. Então, às vezes eu sinto que estão usando de uma forma muito corrige isso, pesquisa isso, de uma forma assim, subaproveitando para melhorar de fato a produtividade. Pontual ou muito superficial, sabe? Que eu acho que é diferente dessa garotada que vai emergir e vai chegar em grandes empresas ou, né, startups, etc. E vai revolucionar a maneira de gerir as empresas. Isso, de verdade, eu acho que muda muito. E é aqui que eu acho que a gente também tem um salto nesse lugar da internet, que é muita gente que era alguém muito grande, muito relevante na empresa, pode até perder o seu espaço ali dentro, vamos dizer assim, mas que eu acho que existe um lugar dentro do digital para absorver essa pessoa que a gente deveria estar falando mais. Porque é gente de muito repertório, é gente de muita profundidade, e o ser humano quer ouvir, quer consumir esse tipo de gente. Então, as profissões, elas podem até mudar em termos de formato, mas elas podem se adaptar diante de tudo aquilo que você já fez, você já viveu, você já criou, porque você vai trazer inteligência, visão, esperteza para outras pessoas que nunca na vida teriam aquele acesso. Sim. Nossa, bem interessante isso também, desse movimento de carreira de pessoas com mais experiência pro digital, para agregar para pessoas que não sentaram nesses lugares, ocuparam esses espaços ainda, executivos escondidos por aí, né, fundadores, não, acho que isso é uma provocação boa aí para quem já tem esse repertório. E Amanda, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para os nossos convidados, porque sempre sai uma coisa diferente, assim, então eu queria entender o que você tá lendo hoje e qual foi o último livro que te impactou, assim, de verdade, ou um livro favorito seu para deixar pro pessoal. Olha, o que eu tô lendo hoje? Eu tô lendo A Biblioteca da Meia-Noite, eu acabei de terminar, vocês já leram? Na verdade, eu queria que a leitura tivesse sido melhor pra mim do que ela foi, tá? Todo mundo falava, nossa, esse livro é animal, e eu li, eu falei, ele me pegou, mas ele não me encantou. Eu demorei um pouquinho pra terminar ele também, mas eu gostei da reflexão dele. Esse é o ponto. Quer contar? Conta você. Não, pode contar. Não, estamos aqui numa mesa redonda, conta. Não, que eu acho que esse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, me marcou, assim, é porque é uma pessoa que ela tem a chance de experienciar numa biblioteca vários momentos, várias vidas dela, se ela tivesse tomado decisões diferentes. E ela chega num momento, depois de
Assim, a conclusão que eu fico, né, pra não contar o final, é que não importa a vida que você tenha, se você não tiver muita clareza do que você quer, você tá satisfeito com a presença, né, com o presente, assim, você sempre vai ser um pouco infeliz se não tiver. Não sei, qual que foi a sua percepção? Assim, o livro, ele dá a oportunidade de uma mulher que tá totalmente infeliz viver várias vidas diferentes a partir de várias decisões diferentes. Então, é quase como se eu estivesse falando assim, você não saiu do corporativo, você segue no corporativo, a sua vida vai ser assim. Você não escolheu esse cara, você escolheu uma mulher pra casar, a sua vida seria assado. E ela tem a oportunidade de experienciar essas várias vidas que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado decisões diferentes até ali. E eu tô falando desse livro, né, poderia falar de vários livros de negócio e, né, livros, enfim. Mas esse livro, pra mim, ele é muito tocante, porque eu acho que justamente a gente atravessa um momento da humanidade que é importante a gente perceber que a gente teve decisões porque a gente teve decisões. Legal. Putz, se eu tivesse feito diferente, você não fez. Putz, se eu tivesse estado, você não fez, você não esteve. Sabe assim, a gente dá um pouco de paz pro nosso coração, de perceber que a gente chegou até aqui e que todas as circunstâncias da nossa vida nos trouxeram até aqui por um motivo. E o único e simples motivo é porque você é ser humano e você precisa experienciar, porque dessa vida você vai pra um lugar melhor. Independente da sua crença, da sua fé, da sua religião, a gente sabe que a gente tá aqui pra viver, melhorar, experienciar, sabe? E eu acho que a gente tem muito dessa sede. A sede da conquista, a sede do ter, do ser, do fazer. Peraí, vai viver um pouco, sabe? Porque eu preciso ter tanto na minha conta, eu preciso alcançar tal lugar, eu preciso Pera, você não tá fazendo o melhor que você pode? Eu parto do pressuposto, né? Eu falo muito isso, assim, eu aceito as pessoas dentro da mentoria que eu acredito que elas possam fazer o melhor do que elas alcancem. Sim. Se eu tô partindo do pressuposto que você tá fazendo melhor do que você alcança, cara, essa é a tua vida. Relaxa e curte. Sim. Sabe? Curte um pouco a jornada. Para de ficar olhando pra grama do vizinho. Para de ficar pensando, se eu tivesse feito, se eu tivesse sido, se eu tivesse... Não, você não foi, você não fez. Não escolheu. Então, eu acho que a Biblioteca da Meia-Noite, ele reflete muito para esse lugar dessas respostas também imediatas, dessas respostas que elas precisam estar muito certas, elas precisam estar muito íntegras, muito prontas, muito intensas, e que muitas vezes a gente não tem essa resposta na hora. Que a gente não estava preparado para aquilo naquela hora. E a gente vai ter que passar por um outro caminho. Talvez para chegar no mesmo destino, mas é outro caminho. Desculpa, você me perguntou o que eu tava lendo, o que mais? Era essa e um livro que você recomenda? Assim, que olha, um livro que eu recomendo é... Eu vou ter que ser muito, assim, eu vou ter que dar uma resposta que não é a resposta que eu gostaria de dar, mas vocês vão ter que entender o porquê. Eu tô nesse momento da gente entender quem somos nós como humanos. E eu tenho lido alguns livros que eles falam um pouco mais sobre a Cabala. Eu sou judia, pra quem não sabe, a gente tá atravessando um momento muito difícil, muito peculiar, não quero entrar nessa seara aqui, eu inclusive não falo sobre isso publicamente. Eu não vou dar um nome de um livro, mas eu queria fazer um convite pra todo mundo que tá nos ouvindo, que é você ler um livro que fale sobre a existência da humanidade. Por que a gente tá no mundo, o que a gente tá fazendo no mundo, o que a gente quer com o mundo, né? Eu vou citar um livro que eu li, que inclusive ele não é um livro religioso, ele não é um livro da Cabala em si, mas ele é um livro que me marcou muito, que chama Conversando com Deus. É a história de um homem que consegue acessar diretamente Deus e fazer todas as perguntas que ele gostaria sobre a sua existência. E Deus vai ali dizendo pra ele e simplesmente colocando pra fora respostas até muito mais objetivas do que aquela pessoa poderia esperar. E eu acho que isso fala tanto sobre a gente. Eu acho que isso fala tanto sobre a nossa expectativa de viver, sabe? Então, eu adoraria, de novo, trazer aqui um nome pra vocês, assim, nossa, é esse livro de negócio, Peraí, eu acho que assim, a gente já é tão bombardeado por tanto conteúdo, tanto repertório, tanta... Faz isso e faz aquilo. Vamos questionar coisas mais amplas? Sim. Vamos olhar um pouquinho, assim, pro que te faz bem de verdade, sabe? E se eu pudesse deixar uma lição aqui, é assim, por que você mira tanto no gol do teu vizinho? Muitas vezes,
aquilo que o teu vizinho tem não é o necessário ou o suficiente pra você. Então é uma coisa assim, o que é a vida que você quer ter? Qual é o ideal do que você quer fazer? Muita gente pergunta pra mim e fala, pô, mas por que você não tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Porque eu respondo, e aí eu respondo assim, porque essa vida tá boa pra mim. Porque essa vida tá suficiente pra mim. Porque é desse jeito que eu consigo ter os pratinhos que eu acredito que devem fazer parte da minha existência, sabe? Eu acredito sim em ser profissionalmente uma pessoa que eu consigo chegar, né, e superar as minhas expectativas, mas eu quero muito ter um lar que seja a minha família, que seja a minha paz, que seja o meu amor, seja o meu coração. Eu quero muito ter contato com as minhas amigas, eu quero poder viver com elas, eu quero poder olhar pra elas, eu quero, sabe, poder cantar com elas. Então, eu não tenho essa coisa de assim, não, porque o profissional vai engolir a minha vida. Eu não tenho a menor ambição que o meu profissional engula outras áreas da minha vida que são tão importantes, tão centrais quanto essa. Então, assim, o que é suficiente pra você? Aonde você quer chegar? O que você quer ter? Cara, são X milhões no banco, então vai. Mas vai e faz de verdade. Com tudo que você pode. Com toda a força que você tem no seu corpo. Meu, o teu ideal é ter uma visibilidade assim, assado, cozido e frito. Traça o caminho e paga o preço pra chegar lá. Mas faz de verdade. Sabe? Com toda a intensidade que você puder. Agora, não fica mirando na conta bancária e jogando jogo de quem quer construir outra coisa. Não vai chegar. Não vai chegar. Estabelece tuas prioridades, estabelece tuas metas, cria o caminho, desenha esse caminho e vai até ele, assim, com toda a força que você puder. Nossa, acho que não tinha maneira melhor, né, Nick, da gente fechar esse podcast do que com essa sua mensagem que linka muito com os valores do Instituto de protagonismo, né? Então, ser protagonista da sua história passa por você ter clareza e ler coisas mais amplas para tomar as decisões certas para sua vida, né, profissional, pessoal, assim. Então, queria agradecer muito, Amanda, a sua presença. Nicole, obrigada. Gente, também. adorou. Foi muito legal mesmo. Bom, vai ficar, gente, reverberando por muito tempo. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrada. Para mim, assim, eu acho que o Instituto ele tem uma missão, que é uma missão não só, de novo, eu fico arrepiada, né? Tô completamente arrepiada. Mas não é uma missão só bonita, mas é uma missão de um impacto verdadeiro para a sociedade, né? Eu acho que, assim, como é que eu consigo contemplar o próximo dentro do que tanto eu tenho? E eu acho que iniciativas como essa, elas fazem a gente literalmente sobreviver nesse mundo tão exigente, de tanta performance, de tanta ultra capacidade que a gente precisa ter, né? E eu acho que, assim, o Instituto, ele vem com dois lados muito bem casados, que é esse lugar de formar pessoas extremamente performáticas, porque são, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão dos seus valores humanos, verdadeiros, né? Que linkam a gente à nossa verdadeira existência. Então, assim, putz, pra mim, estar nessa mesa é realmente uma grande honra. Eu agradeço muito, meninas. Nossa, pra gente também foi uma alegria te receber. Obrigada. Obrigada, pessoal. Sigam a Amanda no Instagram. Amanda Holzer, @AmandaHolzer, HOLZER. Isso, o conteúdo é muito maravilhoso. Pessoal, obrigada. Obrigada, gente. Sigam a gente também nas redes sociais, né? IFL São Paulo. É isso. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.